Capítulo 36. Se Elizabeth, quando o Sr. Darcy lhe entregou a carta, não esperava que ela contivesse uma reiteração de sua proposta, não criara qualquer expectativa quanto ao seu conteúdo. Mas, diante dele, pode-se compreender com que avidez a percorreu e quantas emoções contraditórias foram por ela despertadas. Seus sentimentos durante a leitura dificilmente poderiam ser definidos. Com perplexidade, ela a princípio deduziu que ele acreditava ser possível apresentar alguma desculpa e com inabalável certeza considerou que ele não poderia dar qualquer explicação que não fosse encoberta por uma justificativa de vergonha. Com grande predisposição contra tudo o que ele pudesse dizer, começou a ler o relato do que acontecera em Netherfield. Leu com uma ansiedade que mal lhe permitia compreender e pela impaciência de saber o que traria a próxima frase, era incapaz de apreender o sentido da que tinha sob os olhos. No mesmo instante, considerou falsa a crença de Darcy na insensibilidade de Jenny e sua exposição das reais e piores objeções à união deixaram-na furiosa demais para ter qualquer desejo de lhe fazer justiça. Nenhum arrependimento por ele expresso a satisfazia. Seu estilo não era penitente, e sim arrogante. Tudo era orgulho e insolência. Mas quando a esse assunto seguiu-se a narrativa a respeito do Sr. Wickham, quando ela leu com um pouco mais de clareza e atenção, a sequência de fatos que, se verdadeiros, derrubariam qualquer opinião acalentada em relação a ele e que tinham tão alarmante afinidade com a história que ele próprio contara. Seus sentimentos foram ainda mais intensamente dolorosos e de bem mais difícil definição. Perplexidade, apreensão e até mesmo horror a oprimiram. Desejou não acreditar em coisa alguma, exclamando várias vezes: "Isso deve ser falso. Isso não pode ser verdade. Isso deve ser uma enorme calúnia." E quando chegou ao final da carta, embora quase nada retendo da última página ou das duas últimas, guardou-a depressa, afirmando que não pensaria mais a respeito, que nunca mais olharia para aquilo. Em seu estado de perturbação mental, com pensamentos que não encontravam descanso, continuou a andar, mas não adiantaria. Em meio minuto, a carta foi mais uma vez desdobrada e, controlando-se como podia, recomeçou a mortificante leitura de tudo que se relacionava a Wickham, e obrigou-se agora a examinar o significado de cada frase. O relato de sua ligação com a família de Pemberley era exatamente como ele próprio contara, e a bondade do falecido Sr. Darcy, embora ela ainda não conhecesse sua extensão, também se igualava às palavras do rapaz. Até aí, as narrativas se confirmavam, mas quando ela chegou ao testamento, a diferença era grande. O que Wickham dissera a respeito do vicariato estava fresco em sua memória, e à medida que recordava seus comentários, era impossível não sentir que havia uma enorme duplicidade e, por alguns momentos, ela se regozijou por não se ter enganado. Mas quando leu e releu com maior cuidado os detalhes que se seguiam sobre a renúncia de Wickham a qualquer pretensão ao vicariato, sobre ele ter recebido em troca a vultuosa soma de 3.000 libras, foi mais uma vez obrigada a hesitar. Deixou de lado a carta, só pesou cada circunstância com o que pretendia ser imparcialidade. Considerou a probabilidade de cada declaração, mas com pouco sucesso. Dos dois lados havia apenas afirmações. Mais uma vez releu, mas cada linha provava com mais clareza que o assunto, que acreditava impossível ter sido desfigurado por alguma artimanha que tornaria a conduta do Sr. Darcy, no mínimo infame, fosse passível de uma reviravolta que o eximiria de qualquer culpa. A extravagância e a licenciosidade geral que ele não tinha escrúpulos de atribuir ao Sr. Wickham chocaram-na em excesso, ainda mais por não poder apresentar qualquer prova de injustiça. Nunca ouvira falar dele antes do seu ingresso na milícia de Share.
na qual fora levado a se engajar pelo jovem, que ao encontrá-lo por acaso na cidade, reatara uma relação superficial. De seu modo de vida anterior, nada se soube em Hertfordshire, além do que ele mesmo contou. Quanto a seu verdadeiro caráter, caso pudesse ter tido acesso às informações, nunca sentira vontade de investigar. Sua aparência, voz e maneiras haviam-no feito de imediato possuidor de todas as virtudes. Ela tentou recordar algum exemplo de bondade, algum evidente traço de integridade ou benevolência que pudesse salvá-lo dos ataques do Sr. Darcy, ou, ao menos, pela predominância da virtude, compensar aqueles erros fortuitos, como ela gostaria de considerar o que o Sr. Darcy descrevera como anos de contínua ociosidade e devassidão. Mas nenhuma recordação veio a seu favor. Ela o podia ver diante dela encantador, com seu ar e o seu jeito, mas não conseguia lembrar qualquer sinal expressivo de bondade, além da aprovação geral da vizinhança e da consideração que seu trato social gerara no regimento. Depois de se deter nesse ponto por um tempo considerável, ela mais uma vez continuou a ler. Mas que pena! A história que se seguia de suas intenções em relação à senhorita Darcy era de certa forma confirmada pelo que se passara entre o coronel Fitzwilliam e ela mesma na manhã do dia anterior, e no final havia menção de poderem ser todos os detalhes da verdade referendados pelo próprio coronel Fitzwilliam, de quem ela recebera antes a informação de seu envolvimento em todos os negócios do primo e cujo caráter não tinha motivos para questionar. Por um momento quase se decidiu a recorrer a ele, mas a ideia foi afastada pelo absurdo da situação e completamente abandonada pela convicção de que o Sr. Darcy nunca se arriscaria a fazer tal proposta sem a absoluta certeza de ratificação por parte do primo. Lembrava-se muito bem de tudo o que houvera de conversa entre Wickham e ela, na primeira noite, em casa do Sr. Phillips. Muitas frases ainda estavam frescas em sua memória. Chamava-lhe agora a atenção a impropriedade de tais comunicados feitos a uma estranha e perguntou-se como isso lhe escapara antes. Percebeu a indelicadeza de se autopromover como ele havia feito e a inconsistência entre suas declarações e sua conduta. Lembrou-se de que ele se vangloriara de não ter medo de enfrentar o Sr. Darcy, que o Sr. Darcy poderia se afastar do campo, mas que ele não fugiria do confronto. Contudo, evitara o baile em Netherfield logo na semana seguinte. Lembrou-se também que até que a família de Netherfield deixasse o campo, ninguém além dela conhecera sua história, mas que depois que se foram, o caso foi discutido em toda parte, que ele não tivera reservas nem escrúpulos para denegrir o caráter do Sr. Darcy, mesmo lhe tendo afirmado que o respeito pelo pai sempre o impedira de expor o filho. Como tudo o que se relacionava com ele parecia agora diferente. As atenções para com a senhorita King era agora consequência de objetivos exclusiva e odiosamente mercenários. E a mediocridade da fortuna da moça não mais provava a moderação de seus desejos, e sim sua ânsia de agarrar o que pudesse. Seu comportamento em relação a ela não poderia agora ter qualquer motivo tolerável. Ou ele se iludira a respeito de sua fortuna, ou estivera alimentando sua vaidade ao encorajar a preferência que ela acreditava ter cometido a imprudência de demonstrar. Qualquer remanescente argumento a favor dele empalidecia cada vez mais, e para a maior defesa do Sr. Darcy, ela não podia deixar de reconhecer que o Sr. Bingley, quando interrogado por Jenny, havia há muito tempo afirmado sua inocência no caso, que por mais orgulhosas e repulsivas que fossem suas maneiras, ela nunca vira em todo o decorrer de sua convivência uma convivência que nos últimos tempos os aproximara bastante e lhe permitira uma espécie de intimidade com sua maneira de ser, na qual nada vira que o acusasse de falta de princípios ou injustiça, nada que indicasse ter ele hábitos heréticos ou imorais, que entre suas próprias amizades ele era estimado e apreciado, que até Wickham lhe conhecera mérito como irmão e que ela o ouvira diversas vezes falar com tanto afeto da irmã
prova de que era capaz de algum sentimento de amor. Que fossem suas ações como as havia pintado o Sr. Wickham, tão grande violação de tudo o que era correto, dificilmente poderia permanecer oculto aos olhos do mundo, e que a amizade entre uma pessoa capaz disso e um homem tão agradável como o Sr. Bingley seria incompreensível. Envergonhava-se cada vez mais de si mesma. Era incapaz de pensar em Darcy ou em Wickham, sem sentir que havia sido cega, parcial, preconceituosa e absurda. De que modo desprezível eu agi, exclamou. Eu que me orgulhava de meu discernimento, eu que me congratulava por minhas habilidades, que tantas vezes desdenhei a generosa candura de minha irmã e gratifiquei minha vaidade com desconfianças inúteis ou censuráveis. Como é humilhante esta descoberta, mas como é merecida esta humilhação. Estivesse eu apaixonada e não poderia estar mais desgraçadamente cega. Mas foi a vaidade, não o amor, a minha insensatez, lisonjeada com a preferência de um e ofendida com o desprezo do outro. Pouco depois de nos conhecermos, alimentei em relação a ambos o fascínio e a ignorância e abandonei a razão. Até este momento eu não me conhecia. Dela mesma para Jenny, de Jenny para Bingley, seus pensamentos seguiram uma linha que logo lhe trouxe a lembranças que a justificativa do Sr. Darcy para aquilo lhe parecera muito insuficiente, e ela releu o trecho. Muitíssimo diferente foi o efeito de uma segunda leitura. Como poderia negar crédito às suas declarações num caso quando havia sido obrigada a acreditar no outro? Ele se declarava não suspeitar em absoluto do interesse de sua irmã, e ela não poderia deixar de se lembrar da opinião de Charlotte. Nem seria possível negar a justiça de sua descrição de Jenny. Sentiu que os sentimentos de Jenny, embora ardentes, eram poucos demonstrados e que havia em sua expressão e maneiras uma constante benevolência, nem sempre associados a uma grande sensibilidade. Quando chegou à parte da carta na qual sua família era mencionada e censurada em termos tão humilhantes, ainda que merecidos, seus sentimentos de vergonha foi grande. A justiça do ataque chocou-a demais para ser negada, e as circunstâncias a quais ele em especial se referia como tendo ocorrido no baile de Netherfield e confirmado toda a sua desaprovação inicial, não poderiam tê-la impressionado mais do que a ela. O elogio feito a ela mesma e à irmã não passou despercebido. Aplacou-o, mas não a consolou pelo desprezo nele contido ao resto de sua família, e ao considerar que a decepção de Jenny fora de fato causada por seus parentes mais próximos, e ao refletir a que ponto poderia a reputação de ambas ser afetada por conduta tão imprópria, sentiu-se deprimida como nunca antes na vida. Depois de 2 horas andando a esmo pelo atalho, permitindo-se todo tipo de pensamentos, reconsiderando eventos, definindo probabilidades e recuperando-se da melhor maneira possível de uma mudança tão repentina e tão importante, o cansaço e a conscientização de estar lá há muito tempo ausente fizeram com que afinal voltasse para casa. E entrou com a esperança de parecer animada, como de costume, e decidida a reprimir quaisquer reflexões que a tornariam incapaz de conversar. Disseram-lhe no mesmo instante que os 2 cavalheiros de Roses tinham estado lá durante sua ausência. O Sr. Darcy apenas por alguns minutos para se despedir, mas que o coronel Fitzwilliam se demorara pelo menos 1 hora esperando sua volta e quase se decidindo a sair à sua procura até encontrá-la. Elizabeth só conseguiu fingir lamentar não tê-lo visto. Na verdade, alegrou-se por isso. O coronel Fitzwilliam não mais a interessava, só conseguia pensar na carta. Capítulo 37. Os 2 cavalheiros deixaram Rosings na manhã seguinte e, estando o Sr. Collins à espera de ambos junto às cabanas para lhes fazer a mesura da despedida, pôde levar para casa a agradável informação de que pareciam ambos em boa saúde e em estado de espírito bastante tolerável depois da melancólica cena dos últimos instantes em Roses.
Para Roses, então, apressou-se em ir a fim de consolar Lady Catherine e sua filha, e de lá trouxe com grande satisfação um recado de sua senhoria, informando que estava tão entediada que desejava muito receber todos para o jantar. Elizabeth não pôde ver Lady Catherine sem lembrar que, caso tivesse aceito, já teria sido àquela altura apresentada a ela como sua futura sobrinha. Nem pôde deixar de pensar, sem sorrir, na indignação da sua senhoria. O que teria dito? Como teria se comportado? Foram perguntas que a divertiam. O primeiro assunto foi a redução do grupo de Roses. Asseguro-lhes que lamento muitíssimo, disse Lady Catherine. Acredito que ninguém sente a perda de amigos tanto quanto eu, mas sou especialmente afeiçoada a esses 2 rapazes, e sei que eles também me estimam muito. Estavam desolados por partir, mas sempre ficam. Nosso querido coronel controlou-se bem até o fim, mas Darcy pareceu sofrer muito com a partida ainda mais, creio eu, do que no ano passado. É sem dúvida maior o seu apego a Rosings. O Sr. Collins fez um elogio e com ele uma alusão recebida com um sorriso gentil por sua mãe e filha. Lady Catherine observou após o jantar que a senhorita Bennet parecia desanimada e imediatamente concluindo do que se tratava ao supor que ela não gostaria de voltar para casa tão cedo, acrescentou: mas se esse é o caso, deve escrever para sua mãe e pedir para ficar um pouco mais. Estou certa de que a senhora Collins terá muito prazer na sua companhia. Fico muito grata a Vossa Senhoria pelo gentil convite, respondeu Elizabeth. Mas não é possível aceitar. Preciso estar na capital no próximo sábado. Mas sendo assim, a senhorita só terá passado 6 semanas aqui. Eu esperava que ficasse 2 meses. Disse isso a senhora Collins antes da sua vinda. Não pode haver razão para que parta tão cedo. A senhora Bennet pode, sem dúvida, dispensá-la por mais uma quinzena. Mas meu pai não pode. Ele me escreveu na semana passada pedindo-me que apressasse meu retorno. Oh, seu pai, com certeza pode dispensá-la, se sua mãe pode. Filhas nunca são tão importantes para um pai. E se ficar aqui outro mês inteiro, terei possibilidade de levá-la até Londres, pois estarei indo para lá no início de junho, por uma semana. E como Dawsons não se importa em ocupar o assento do cocheiro, haverá bastante lugar para uma de vocês, e até mesmo se fizer frio, eu não teria objeções quanto a levar ambas, já que nenhuma das duas é gorda. É muito gentil, minha senhora, mas acredito que precisaremos nos ater ao plano original. Lady Catherine pareceu resignar-se. Senhora Collins, a senhora deve mandar um criado com elas. A senhora sabe que sempre digo o que penso e não suporto a ideia de 2 jovens viajando sozinhas numa diligência. É altamente impróprio. A senhora precisa providenciar alguém. Essa é uma das coisas que mais me desagradam. Mulheres jovens devem ser adequadamente acompanhadas e protegidas, de acordo com sua posição na vida. Quando minha sobrinha Georgiana foi para Ramsgate, no último verão, fiz questão absoluta de que 2 criados homens a acompanhassem. Seria muito impróprio que a senhorita Darcy, a filha do Sr. Darcy de Pemberley e de Lady Anne, fosse vista de outra maneira. Sou muitíssimo atenta a todas essas coisas. Deve mandar John com as moças, senhora Collins. Estou satisfeita por me ter ocorrido mencionar isso, pois seria realmente muito recomendável para a senhora deixá-las ir sozinha. Meu tio deverá nos mandar um criado. Oh, seu tio, pois não é que ele mantém um criado? Alegro-me que a senhorita tenha alguém que pense nessas coisas. Onde deverão trocar os cavalos? Oh, em Brolly, é claro. Serão bem servidas se mencionarem meu nome ao de Bell. Lady Catherine tinha muitas outras perguntas a respeito da viagem e, como nem sempre dava ela mesma todas as respostas, era preciso prestar atenção, o que Elizabeth considerou uma sorte, pois absorta com tantos pensamentos, poderia se esquecer de onde estava. Reflexões deviam ser reservadas para momentos de solidão,
Sempre que estava sozinha, entregava-se a elas com alívio, e não se passou um dia sem que um passeio solitário, no qual podia se dedicar ao prazer de desagradáveis recordações. Estava quase a ponto de saber de cor a carta do Sr. Darcy. Estudava cada frase e seus sentimentos em relação ao autor variavam muito. Quando se lembrava do modo como lhe fizera a proposta, ainda ficava cheia de indignação, mas quando considerava quão injusta fora sua condenação e censura, sua raiva voltava-se contra ela mesma, e o desapontamento do rapaz tornava-se um objeto de compaixão. Seu interesse despertava gratidão e seu caráter respeito, mas ela não o aprovava. Nem por um momento arrependeu-se de sua recusa ou sentiu alguma vez qualquer desejo de vê-lo de novo. Em seu próprio comportamento passado havia uma constante fonte de constrangimento e remorso, e nos desastrosos defeitos de sua família um motivo de tristeza ainda maior. Não havia remédio. O pai limitava-se à zombaria, nunca se esforçaria para coibir a leviandade selvagem de suas filhas menores, e a mãe, ela própria com maneiras tão pouco satisfatórias, era totalmente insensível a tais erros. Elizabeth inúmeras vezes se juntava a Jenny no esforço para refrear a imprudência de Catherine e Lydia. Mas enquanto encontrassem apoio na indulgência materna, que chances da melhora poderia haver? Catherine, de caráter fraco, irritadiça e totalmente dominada por Lydia, ofendia-se sempre com seus conselhos, e Lydia, voluntariosa e negligente, mal lhes dava ouvido. Eram ambas ignorantes, preguiçosas e fúteis. Enquanto houvesse um oficial em Meryton, flertariam com ele, e enquanto fosse possível ir a pé a Loughborough, a Meryton, continuariam a andar até lá. A ansiedade em relação a Jenny era outra preocupação constante, e a explicação do Sr. Darcy ao devolver a Bingley o bom conceito no qual o tinha antes aumentava sua consciência de que Jenny perdera. Ficou provado que os sentimentos do rapaz eram sinceros e sua conduta isenta de qualquer culpa, a não ser que alguma pudesse ser imputada à sua tácita confiança no amigo. Como era doloroso o pensamento de que, de uma situação tão desejável, sob todos os aspectos, tão cheias de vantagens, tão promissora em termos de felicidade, Jenny fora privada pela insensatez e falta de decoro de sua própria família. Quando a tais recordações somava-se a revelação do caráter de Wickham, pode-se compreender com facilidade que o bom humor que poucas vezes a abandonava estivesse agora abalado a ponto de tornar quase impossível qualquer aparência de alegria. Os compromissos em Roses foram tão frequentes na última semana de sua estada quando haviam sido no início. A última noite foi passada lá e sua senhoria mais uma vez questionou minuciosamente os detalhes da viagem. Deu-lhes instruções quanto ao melhor método de acondicionar seus pertences e insistiu tanto na necessidade de arrumar os vestidos da única maneira correta possível que Maria se sentiu obrigada, ao voltar, a desfazer o trabalho da manhã e refazer todo o seu baú. Quando se despediram, Lady Catherine, com grande condescendência, desejou-lhes boa viagem e convidou-as a voltar a Hunsford no ano seguinte, e a senhorita de Bourgh conseguiu reunir forças para fazer uma mesura e estender a mão a ambas.